2020 foi um ano complicado, o coronavírus, a pandemia, todo esse isolamento e isto acabou afetando o cinema também. Muitos filmes foram adiados até mesmo para 2022 e outros conseguiram arranjar um espaço no serviço streaming como Netflix, HBO e até Amazon Prime. Aonde eu quero chegar que mesmo com todos esses problemas, ainda conseguimos ter bons filmes, né? Ótimos. E aqui eu vou trazer os 10 melhores filmes de 2020. Se você acha que não teve filme bom, vai se preparando, que teve sim. Chega de enrolação. Roda a vinheta. Dos 10 filmes que eu encaixei nesta lista, alguns ficaram de fora, mas que poderiam estar também dentro desses 10. Mas por motivos pequenos, detalhes mínimos, eles não entram nessa lista, mas mesmo assim eu não posso deixar de trazer as menções honrosas. Foram grandes obras cinematográficas, independente se é de cinema, se é de serviço streaming, e conseguiu trazer boas histórias, bons tramas, até boas ações, etc, etc. Então vamos às menções honrosas. Como eu disse, são bons filmes, mas por alguns critérios eu não acabei colocando eles dentro dessa lista. Começando então por Dias Sem Fim, filme da Netflix que conta a história de um adolescente que vive momentos difíceis e até problemáticos. A criminalidade gira em torno dele, mas ao mesmo tempo ele quer ter uma vida de sucesso como cantor de rap. É um drama bem carregado que traz uma história com boas a ótimas reflexões. É uma história que mexe com a gente, é bem realista e eu gostei muito da proposta desse filme. Uma decisão, como pode trazer impactos tanto como ruins ou como bons. Então é bem conduzido a história aqui, é bem pés no chão. Em outras palavras, é um ótimo filme para quem procura uma coisa um pouco mais dentro da nossa realidade. Merece o 10º lugar na lista. O Farol, mais um filme que saiu no comecinho de janeiro aqui no Brasil, mas em outros países acabou saindo em 2019. Mas como ele saiu no Brasil em 2020, ele tem que entrar aqui nesta lista. Aqui conta a história de dois faroleiros que convivem sobre a manutenção de um farol, mas com o passar do tempo a relação deles começa a ficar estranha e perturbadora. Temos aqui o William Dafoe e o Robert Pattinson. É meio aqui que fleta o horror psicológico, mas não é este o ponto crucial do filme, e sim mais em enlouquecer. Aqui também fleta muito sobre respeito, comando, hierarquia, eu sou mais velho, você não pode falar isso, então é mais ou menos, os momentos aqui são bem turbulentos, Há uma investigação, por que esse cara é assim, e uma hora ele não é. Apesar da cinematografia ser preto e branco, há uma ótima composição visual, a manipulação da luz junto ao design de som também não fazem feio, criando uma atmosfera bem intensa e sombria. Merece um 9º lugar na lista. O Homem Invisível. É claro que esse filme não poderia ficar de fora desta lista. Um dos pouquíssimos filmes de terror que funcionou em 2020. Aqui temos a Elizabeth Moore, que acaba interpretando uma mulher que abandona a sua relação, já que sofria muito abuso do seu marido ou ex-marido. E depois uma caçada é estabelecida, onde ele é um cientista que acaba inventando uma roupa que o deixa invisível. Aqui é uma boa escala, Primeiro ele tenta enlouquecer ela e depois matá-la. O ritmo é bastante inquietante, brutal, violento às vezes, mas funciona sem ser exagerado. Os efeitos visuais são muito eficientes, junto a alguns enquadramentos que o filme usa, também criando uma tensão bem atmosférica, bem sombria, junto ao horror. Merece o 8º lugar na lista. Má Educação,
filme do HBO, aqui temos uma história contada sobre fatos reais, né? Um dos maiores escândalos de desvio de verbas públicas. Temos o Hugh Jackman interpretando aqui um professor, acho que é um dos melhores papéis que eu vi ele interpretar, claro, depois de Wolverine e Logan. Mas aqui a história ela é meio vagarosa, é um suspense meio silencioso, mas há muito peso narrativo, sempre plantando ali um suspense através de migalhas, pistas, para que conduza nossas reações. Aqui também há aquela espécie de um pequeno probleminha, como se pode se transformar num grande problemão. É o efeito bola de neve e o elenco de apoio aqui, né, tem muita credibilidade. Há uma criação de suspeitos que a todo momento você acha que é e não acha. O jogo de confiança também rola muito aqui. Então é uma história que ela vai te conquistando passo a passo, até que você chegue ao final, que é muito imprevisível. Eu, pelo menos, levei um choque quando veio tal descoberta, muito bom mesmo. Merece o 7º lugar na lista. Joias Brutas, filme da Netflix também. Temos aqui o Adam Sandler, eu acho que foi um dos pouquíssimos personagens que ele conseguiu me convencer. Aqui a história, para quem não sabe, é que o Adam Sandler interpreta um personagem, um dono de uma joalheria, que tem problemas em cima de problemas. Uma hora ele empresta a joia e não devolvem, é a dívida que ele tem, e aí depois tem a relação familiar, que não é aquelas coisas, tem a amante. Então aqui são problemas em cima de problemas que acabam ficando bem carregados, tensos também e até sufocante. E repito, né, o Adam Sandler aqui tá excepcional. Ele mostra ser um cara fanfarrão, falastrão, transmitindo até um certo humor, mas sem que o poder cômico atropele o gênero central da história. A montagem é muito bem feita, é bem editado e a construção ela é bem linear, né? Eu não encontrei furos nesse filme, que até mesmo o final não foge de ser original, trazendo uma coisa óbvia, mas ao mesmo tempo assustadora. Baita filme, merece o 6º lugar na lista. O Poço, mais um filme da Netflix, né? Eu me lembro que quando esse filme saiu, muita gente começou a falar, e depois que eu assisti, nossa, só a mensagem que esse filme nos entrega já é sensacional. Para quem não sabe, o Poço é como se fosse uma prisão, com vários andares, né? É um poço onde uma plataforma começa a descer esporadicamente com um banquete recheado. Só que 2 pessoas ficam em cada andar, então eles começam a comer de uma forma, até podemos dizer, de gula, e cada vez que vai descendo as pessoas ficam sem o que comer. Aqui o filme ele conduz muito bem sobre racionar, né? Compartilhamento, justiça e até mesmo o senso de sobrevivência. Eu gosto quando o filme ele te joga muito impulso narrativo, e esse filme não decepcionou nessa parte. No momento que há um horror meio psicológico que é afetado aqui entre alguns personagens, as coisas ficam um pouco mais perigosas, cruéis, mas é um horror que ele não joga como se fosse o filme de horror, e sim um forte drama. E é legal quando você coloca um pequeno personagem e o transforma em grandioso, né? Vamos fazer isso, vamos dividir a comida, porque tem que ser assim, pronto, acabou. Então há muita grandeza aqui na construção narrativa. Em termos narrativos, é um dos melhores filmes que eu já vi. Com certeza merece o 5º lugar na lista. A Voz Suprema dos Blues. Bom, recentemente eu lancei a crítica no canal sobre esse filme e ele não poderia ficar de fora nesta lista. Para quem não sabe, a história conta sobre a cantora Mara Inês e seu grupo musical que ensaiam para gravar um disco. É baseado em fatos reais e aconteceu em 1927. Esse filme, repito, como eu disse lá na crítica deste filme, ele vai te vender, né, pelas interpretações de seus personagens, pelos momentos que são trabalhados aqui. E não pela história, não tenta encontrar camadas sobre camadas, apenas aprecie os momentos deles. Vale relembrar que foi o último filme do Chadwick Boseman, que dá um show aqui ao lado da Viola Davis. Há muito equilíbrio narrativo, os personagens são bem sincronizados, é uma forte temática, os diálogos são bem afiados e precisos. É como eu disse, é um filme que ele vai te vender pela atmosfera do atual momento, né? Para muitos, né, foi maçante, foi tediante, mas para quem tem uma visão mais apurada em outros
termos, né, sobre o cinema, sobre filmes, vai encarar esse filme numa boa. Repito, é um dos melhores filmes em termos de interpretações. Sensacional, há muita entrega aqui. Merece o 4º lugar na lista. A Vastidão da Noite, filme da Amazon Prime. E olha, esse filme também não decepcionou. A história conta que uma radialista e um DJ de rádio acabam descobrindo uma frequência de som que pode se tornar muito perigoso para a cidade. É um suspense com ficção e uma das melhores coisas que eu gostei aqui foi o lado detetive, a dinâmica entre os protagonistas, que é muito eficiente para a história andar aqui. Os mistérios e segredos aqui nessa história são bem cadenciados, que nunca te entrega nada, mas ao mesmo tempo te deixa com a pulga atrás da orelha. Isso é constantemente legal quando o roteiro joga com o telespectador. A cinematografia aqui não compromete e até mesmo a edição de som consegue transmitir uma coisa dark, sombria. Merece o 3º lugar na lista. 1917. Ok, galera, vai ter gente comentando aí que esse filme não é de 2019. Não é. Estreou no Brasil em 2020, tá? Apesar de ele ter sido concorrer ao Oscar de 2019, é porque ele saiu em outros países em 2019. Então, como ele saiu no Brasil em 2020, ele entra nesta lista. Bom, aqui conta a história de 2 soldados que têm a missão de enviar uma mensagem a um outro batalhão, mas passando por territórios inimigos. Bom, só a jornada aqui já te convence. É um filme que tem uma única proposta, mas eficiente. O trabalho de câmera aqui é fantástico, não há cortes e ao mesmo tempo usa-se vários ângulos. É uma puta direção de Sam Mendes. A fotografia é outro ponto forte, quando eles congelam a imagem de fundo, você vê, né, a ambientização também, que corre lado a lado em todos os momentos. A produção aqui não compromete, dá um grande apoio. Então é um conjunto de obras que faz o filme ser espetacular, tanto no seu material técnico como no seu material fonte. É um filme que você não assiste só uma vez. Apesar de ser curto, ele consegue te encantar e te surpreender. Merece o 2º lugar na lista. O Som do Silêncio. Claro, né? Esse filme eu tinha que deixar aqui como um dos primeiros, como o primeiro da lista. Recentemente saiu na Amazon Prime e eu não consegui trazer a crítica, eu estava com alguns problemas e quando eu assisti o filme já era tarde demais, então meio que ficou ruim, né? Mas aqui conta a história de um baterista de uma banda que acaba perdendo a audição, né? O sentido da audição e acaba vivendo muitos problemas, mas ao contrário de outros filmes, ele consegue conduzir em uma história que te entristece, mas ao mesmo tempo te provoca boas a ótimas sensações. É uma história muito angustiante, que machuca, que dói, mas o filme tem bons olhos, ele trata o personagem de forma bem ponderada, né? Sempre tentando criar uma autoestima, alguns momentos de superação. Claro que perder a audição, a gente acaba até se colocando dentro do principal personagem, é difícil, né? É uma coisa muito complicada, ainda mais quando você precisa da audição como a gente usa diariamente. Mas o filme ele tem os seus altos e baixos, então você sempre está se encantando quando o cara, ó, dá para você fazer isso, mas não dá, e vai, não vai, então é um filme cheio de camadas, né? Que acaba surpreendendo a gente. É profundo, é melancólico, mas ao mesmo tempo serve como experiência. Para quem assistiu esse filme sabe de como que ele te entrega, né? Como que ele te joga ali, ó, tá aí, e ele começa a ter a sua escala e você, legal. Então é uma coisa que pode acontecer com a gente, né? É uma realidade. Eu acho legal quando você constrói uma história dentro de um filme e ela consegue mexer com a sua cabeça, ela consegue mexer com a sua mente, ela consegue conduzir as suas reações em tudo. Esse filme também tem um ótimo design de som, né? Junto à edição e à mixagem, que são bem eficientes, e o trabalho de câmera também não foge de ser ruim. A todo momento há uma boa fixação no principal personagem, o que ele está fazendo, os momentos tensos, etc, etc. É um puta de um filme, filmaço, filmaço mesmo. Merece o 1º lugar na lista. Eu acho que acabei entregando muita coisa, né? Acabei entregando, me desculpem, mas é muita emoção. Bom, galera, se faltou algum filme, deixe nos comentários, ok? Para a gente abrir discussões amigáveis.
e mais pra frente eu vou trazer os top 10 piores filmes de 2020. Será uma crítica amarga. E é isso. Tamo junto. Até a próxima.